A tragédia de Brumadinho já conta com mais de 160 mortos e é um drama humano de proporções bíblicas. Diante da falta de medidas para impedir esse crime ambiental, fica a pergunta: como será a mineração brasileira daqui por diante? A mineração é responsável por quase 5% do PIB nacional, contribuindo com grande peso na balança comercial. Nos últimos anos, a receita bruta registrada chegou a ser de quase 50 bilhões de dólares, resultado obtido com a venda e exportação de mais de 330 milhões de toneladas do minério de ferro brasileiro. Em proporções regionais, a ação das mineradoras é fundamental para a sobrevivência de pequenas cidades. Brumadinho, por exemplo, tinha 60% de sua arrecadação proveniente da mineração, com a Vale gerando cerca de 2.000 empregos. Justamente para falar sobre o futuro da mineração na economia brasileira, o Diálogos na USP recebe agora os professores Sérgio Médici Geston, professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e que tem experiência na área de Engenharia de Minas e Segurança e Mineração, e o professor José Roberto Castilho Piqueira, professor titular e ex-diretor da Escola Politécnica. O professor é presidente do Conselho Superior do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Professores, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Bom dia, Marcelo. Prazer tê-los aqui. Queria começar com os senhores justamente por onde eu terminei minha apresentação. Diante do que nós vimos em Brumadinho e já vimos miseravelmente em Mariana em 2015 e Itabirito em 2014, essa de responsabilidade herculana e mineração, só para citarmos alguns exemplos, como fica, qual o futuro da mineração no Brasil? Porque ela ficou em xeque, né? Ela foi colocada em xeque e está sendo questionada. Professor Sérgio, o senhor gostaria de começar? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, primeiro, se as pessoas pensassem nas casas delas ou onde elas trabalham, não vão achar nada que não ou venha da mineração ou indiretamente depende da mineração. Nada. Na sua casa, a pessoa pode falar, não, mas o assoalho de madeira, não, mas para cortar madeira era uma serra metálica, ele precisava de um bem mineral como o carvão, o óleo diesel para tocar a máquina, o caminhão para transportar, o martelo com cabo de aço, o prego para pregar. Então não consegue, o ser humano não consegue viver sem a mineração. Posto isso, durante muitos anos dando aula na Poli, eu queria mostrar para os alunos a diferença entre engenharia de Minas e garimpo. Garimpo não é engenharia de Minas. Exatamente, são coisas bem Hoje, distintas. estamos tendo a oportunidade de falar a diferença entre quem faz uma boa mineração e quem não faz. Mas agora focando o gerenciamento de risco. Uma boa mineração que tem cultura de segurança, ela começa pelo valor. Valor é vida humana. E depois é que vem o preço, que é produzir muito, ganhar muito, etc., tudo normal numa concorrência. Mas tem um patamar mínimo, que é vidas humanas não podem correr risco do jeito que estão feitas atualmente. Eu acho que vai ser um grande embaque na mineração, não no sentido dela deixar de existir, mas vai ter que melhorar o gerenciamento de risco e a consideração de vidas humanas, porque risco de vida humana não é risco de mercado de capitais. É isso, vamos tocar bastante nisso aqui. Eu queria trazer o professor Piqueira. Justamente, eu concordo, professor. Olha, qual é a nossa cultura de segurança na mineração brasileira? O professor Sérgio, que é, na minha opinião, uma das grandes autoridades no assunto de mineração, colocou a questão muito bem. O risco, normalmente, as pessoas interpretam o risco, gerencialmente, como a probabilidade de um certo evento ocorrer. Então, qual é o risco relacionado com um tsunami acontecer no mesmo instante que um tremor de terra numa usina nuclear? Se você medir o risco por essa probabilidade, você vai dizer o risco é muito baixo. Sim. Mas o risco não é só isso. Essa probabilidade é muito baixa, mas não é zero. Esse é o problema. E se ela acontecer, qual é o tamanho do desastre? Então, eu gosto desse exemplo porque ele é o Fukushima Daiichi. Exatamente. Né? Agora, quando você olha para a mineração, qual é o risco de uma barragem se romper? Se você pensar como sendo a probabilidade dela se romper, bom, é um risco muito baixo. Então,
para que gastar tanto dinheiro nisso? Mas, dado que esse evento ocorra, qual é o prejuízo geral que toda a sociedade tem? Então, essa é a primeira questão que eu acho que é fundamental nessa colocação do Sérgio, que é como se mede risco? Hoje, e é o risco assumido, né? Muitas vezes é o risco assumido. Aí. Hoje, em engenharia, se mede risco de um jeito muito mais sofisticado do que se media antes. Não se mede mais só pela probabilidade de ocorrência de um evento que possa ser catastrófico, mas pelas duas medidas, a probabilidade do evento ocorrer e, dado que ele ocorra, qual é o prejuízo que você vai causar para a sociedade. Esse é um ponto, e eu queria trazer para os senhores, porque o que aconteceu em Brumadinho, aconteceu em Mariana, em outras barragens, e o que pode acontecer, que acho que isso é mais preocupante, né? Nós temos, isso aí traz a sugestão de interrupção, né? Interromper a produção de minério, você traz aí a questão social, a questão econômica, a questão política. Que custos isso realmente representa? Porque aí vamos para um outro ponto. E nós vamos tratar, claro, da questão econômica, vamos ampliar essa discussão, mas os investidores vão achar que é interessante manter esse investimento diante de tantos custos, como estamos vendo? O que o senhor acha, professor Sérgio? Quer dizer, que grande indagação nós temos nesse sentido? O investidor é muito frio. Esse é o grande problema, né? Ele é frio. Ele pensa no risco como perdas financeiras em ações, em bônus que ele vai receber no fim do ano e assim por diante. Então ele é frio. Ele não está muito preocupado se vai ou não vai. Ele quer friamente no mercado como ele vai ganhar. O que vai ter que mudar, e é uma questão do Brasil. O Brasil é um país que não tem nenhuma cultura de segurança. Então começa nas famílias, vai subindo, chega na empresa e permeia o país inteiro. Então nós estamos falando aqui de tragédia de Brumadinho. Marcelo, me diga uma coisa. Você mora em casa ou em prédio? Moro em casa. Você mora em casa. Você tem alguém que você conhece, amigo seu, que mora em prédio? Conheço, opa. Então, vários. nos últimos 10 anos, esse seu amigo, quantos simulados de evacuação de incêndio ele fez? Até onde eu sei, nenhum. Pelo menos ninguém comentou nada comigo. Nenhum. Mas a isso, pessoa está né? preocupada com a segurança da barragem em Brumadinho. Mas nem na casa dela Sim, ela está exatamente. preocupada. É. Então, No seu próprio quintal, né? é no próprio quintal. Então, é uma dicotomia total. E se você tem uma falta de cultura de segurança que permeia tudo, e as consequências do risco tem uma impunidade associada a isso, então vai sempre vencer olhando o mercado financeiro e não as vidas humanas, e nem o meio ambiente. Outro dia me perguntaram assim, mas quantos anos vai Mariana, o Córrego do Feijão, voltar ao seu que era? Eu falei, Se é que vai voltar. eu não sei, eu não vou estar aqui para saber. São décadas. Né? Então, isso tem que ser pesado, como disse o Piqueira, o tamanho da consequência. Sim, e essa consequência, professores, quer dizer, voltando ao que o professor Sérgio falou, professor Piqueira, essa falta de cultura da segurança, essa cultura de você antever o risco, antever o problema e tentar se precaver. De onde vem isso? Quer dizer, isso é histórico nosso e por quê? Olha, eu acho que já estamos tão avançados. Essa é uma tanta questão coisa. que nós tínhamos que discutir mais amplamente. Que a engenharia no Brasil perdeu o protagonismo. Quem decide as coisas na empresa não é engenheiro. Engenheiro é uma profissão hoje no país, eu gosto de dizer que ela é sem glamour. Nenhum de vocês conhece um herói de novela da Globo que seja engenheiro. Eles são designers, advogados, grandes executivos. Não tem engenheiro. Porque engenheiro usa botina, manda pôr o capacete. Engenheiro é um chato, né? Você não pode entrar aqui sem o capacete, você não pode entrar aqui com esse sapato, tem que pôr a botina. Então, a engenharia no Brasil, ela perdeu o protagonismo. As empresas hoje não decidem mais pela engenharia. Eu ouvi uma entrevista anterior do professor Sérgio Weston, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, que os engenheiros que trabalham no nível operacional das empresas são todos muito bons.
A questão não está no nível operacional das empresas, está no nível decisório. No nível decisório, problema, né? No nível decisório, será que tem engenheiros? Ou será que tem engenheiros que se transformaram em alguma outra coisa? Então, eu acho que tem um ponto importante. A engenharia brasileira perdeu o protagonismo. Portanto, ninguém dá bola se tem extintor de incêndio ou se tem hidrante na concentração do Flamengo. Verdade. Ou se as rotas de fuga do Museu do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, estão bem dimensionadas. E vai por aí afora. Então, não tem cultura de segurança e não tem cultura de engenharia. São Paulo hoje vive essa história das pontes. Sim, é uma atrás da outra. É uma atrás da outra, porque não teve cultura de manutenção. Eu não sou engenheiro civil, mas eu ouvi um engenheiro civil falar uma coisa interessante, que as pontes em São Paulo, se a gente olha a parte de cima delas, normalmente elas estão desgastadas, né? O concreto está desgastado e aparece a ferragem. O que o engenheiro dizia é que porque o pessoal, quando conserta a pista de rolamento, cada vez mais vai erguendo a pista de rolamento. Vai pondo asfalto em cima do asfalto. Então, isso tem um limite, né? Os caminhões que antes passavam, passam a bater lá em cima. Então, não tem engenharia. Engenheiro é essencialmente o cara que vai fazer a gente gastar mais dinheiro em alguma coisa. Então, resgatar a engenharia é resgatar a segurança junto, né, Sérgio? É isso, professor Sérgio. Resgata-se. Esse é o ponto importante, quer dizer, restituir o protagonismo à engenharia, como o professor Piqueira está falando? Olha, eu uso, todos os meus funcionários têm que usar essa pulseirinha. Produção segura. Produção segura. Tem que produzir, porque isso aqui é um país, tem indústria, mas tem que produzir com segurança. Eu uso com uma palavra só. E todos os alunos dos cursos recebem essa pulseirinha. Se você acredita, você usa. Se você não acredita, você não usa. Tem que ser indissociável. É indissociável a segurança com a engenharia. O engenheiro constrói prédios, constrói pontes, constrói aviões. Essas coisas podem falhar, podem ruir. Então tem que ter um cuidado. E vidas estão em risco. Vidas que estão em vida. É um outro valor. É a outra ponta do risco, né? Agora é vida humana, né? Nesse caso, o professor Piqueira escreveu recentemente com outros colegas um artigo que nós publicamos no Jornal da USP, que só trata de algum desses pontos. E é importante a gente pensar, quer dizer, numa área tão complexa como a mineração, que envolve segurança, envolve vidas, envolve economia, envolve a sobrevivência de municípios, envolve meio ambiente. Áreas tão complexas, com tantos entrelaçamentos, isso deveria estar nas mãos de empresa que visa, dentro disso que nós estamos falando, única e exclusivamente ao lucro? Isso não é complicado demais? Isso não é, pelo menos para se fazer pensar, estou jogando a pergunta aqui, jogando a pimenta. O que você acha? O que você acha, professor Piqueira? Olha, eu acho que isso é de grande responsabilidade da empresa e de grande responsabilidade dos órgãos regulatórios também. Né? Porque tem que ficar de olho, né? Quando as pessoas, logo que aconteceu o acidente de Brumadinho, aqui tem a cultura de achar um culpado. Quem é o culpado? O culpado é o fulano, o culpado é o Beltrano, é o governo de não sei quem. Não é. O responsável a Vale é uma empresa privada. A Vale tem 7% de participação acionária do Estado pelos fundos de pensão. Sim. Ou seja, o Estado não tem participação quase nenhuma na Vale. É uma empresa privada. Ela é responsável por tudo aquilo. E quem mais? Os órgãos regulatórios. Né? A gente não ouve, ou eu não vi e não ouvi, o ministro do Meio Ambiente se pronunciar sobre esse assunto. O secretário do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, o presidente da Vale. Quer dizer, essas pessoas são responsáveis, porque
a opinião pública ela é meio fluida e meio, né, junta coisas, mas quando pegou fogo... Relativiza muitas vezes a situação. Pegou né? fogo na Boate Kiss, em Santa Maria. Isso. Prende o dono, prende o bombeiro. Prende o músico né, que estava lá tocando. Prende o dono e prende o bombeiro. Não estou falando que prenda esse ou prenda aquele. Mas o dono é responsável e o bombeiro que deu o laudo também. Sim. Então, nós temos uma questão de responsabilidade também. Né? Eu gostaria muito de ouvir a opinião do Sérgio sobre isso, a questão da responsabilização. A responsabilidade, imagine, 300 pessoas morreram, 300 famílias foram afetadas. Sim. Operários, é uma coisa assim, inimaginável. E aí não tem responsável. Vamos bloquear tantos milhões de reais. Eu acho isso pouco, isso só mexe com o valor acionário, né? Continuamos falando apenas e tão somente do bolso. Do bolso. Mas a coisa é muito mais ampla que isso. Muito né? mais ampla. muito mais ampla que Essa é uma coisa que eu gostaria de ouvir o Sérgio, opinião do Eu Sérgio. também. Cara, é interessante o seguinte. Conversando com o professor Arthur, que é um grande especialista em tratamento de minérios, ele estava indignado, porque ele ultimamente tem visitado nos últimos anos as empresas, e ele é de tratamento de minérios. E ele fala, a última operação do tratamento de minérios, a última, é a barragem de rejeito. Então ele quer, e ele fala, eu quero visitar a barragem de rejeito. Aí o engenheiro de Minas, que deveria ser o responsável, não, isso não é comigo, isso é com o pessoal da geotecnia. Aí ele vai no pessoal da geotecnia, isso não é comigo, isso é com o pessoal do meio ambiente. Todo mundo já fugindo de ter a responsabilidade pela coisa. Mas é do engenheiro. Já começa mal, né? Já começa mal, né? Começa mal. E aí, em seguida, vem o oposto, né? Quem é o culpado? Quer dizer, não tem o culpado. Nos programas eles me perguntam assim, mas exatamente por que caiu a barragem de Mariana? Eu falei, para você só interessa o seguinte, ficou instável e caiu. Não adianta estar em detalhezinhos técnicos. O importante é voltar atrás e falar por que caiu e quantas outras poderão cair, como vai se corrigir isso, como vai se controlar isso. Mas nesse caso, eu queria só voltar com os senhores, porque é pensar, tudo bem, talvez seja uma quimera, mas não é pensar de uma forma filosoficamente falando diferente, a empresa pensar com uma outra filosofia e não só o lucro, e ter essa preocupação com a vida, com o meio ambiente, com a segurança do seu funcionário. Isso é possível, professor Sérgio? Ou é realmente uma quimera? Não, é só vivendo no mundo da utopia? Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo na mineração na Austrália. Na Austrália, por décadas, sempre foi assim. Tinha as normas e as empresas tinham que cumprir as normas. Aí eles acharam um negócio mais interessante. Eles estão copiando o petróleo. Quando você vai fazer uma nova empreitada em petróleo, uma nova plataforma, você tem que... A empresa elabora o que eles chamam de safety case. É um negócio desse tamanho que eles vão apresentar ao governo, aos órgãos fiscalizadores e uma equipe de especialistas o que é que eles vão fazer de implantar controles. Certo. Se eles não convencerem que eles vão trabalhar direito, não aprova. Então não é o governo legislando e o cara tentando burlar. Você vai apresentar. E um detalhe, depois que se apresentou e foi aprovado o safety case, tem inspeções sem aviso. Chega a qualquer momento. E aí o cara vai lá com o que você prometeu fazer. Se você não fez, tem uma consequência. Interdita na hora. Tem uma companhia de petróleo que a gente trabalha aqui, me ligou domingo. Eles não estavam cumprindo um negocinho, a Operação Ouro Negro foi lá, interdita a plataforma. Em 10 dias eles sanaram o problema. É uma solução, né? É uma solução. Uma forma. Se chama assim, responsabilidade, alguém foi responsável e vai tomar providência. Agora, se ninguém é responsável, se ninguém é preso, se ninguém fica essa discussão, etc., e bloqueiam bilhões, mas o cara tem bilhões. Você tirar dinheiro de um cara que tem bilhões na bolsa não afeta ele. Afeta, de novo, cai aquilo que nós estamos falando, quer dizer, só mexer no bolso não é o caso. Não adianta. Não é o caso, não é professor Piqueira, quer dizer, um caso desse, como o professor Sérgio comentou, é uma solução para a gente, quer dizer, e quanto falta para nós chegarmos nesse estágio? Eu queria tocar nesse assunto, que uma coisa importante de tudo isso é o aprendizado. O que o país aprendeu com isso?
Acho Essa é a que parte com importante. Mariana, acho que aprendeu pouco. Não foi suficiente. Não mesmo. O que ele aprendeu agora, com tudo isso que está acontecendo em volta? A que ele se dispõe a aprender de agora em diante? Né? O país está disposto a aprender? Acho que essa é a primeira pergunta, professor. Quer aprender? Mais nada. Então, eu gosto sempre de falar do Fukushima Daiichi. Porque as pessoas falam assim, houve um acidente. Fukushima Daiichi foi um acidente, porque era um tsunami com ondas de 8 metros de altura e um tremor de terra em escala Richter altíssima, numa usina nuclear. Foi uma combinação catastrófica. Então, morreu uma pessoa, 4 se contaminaram com radiação, estão com leucemia. Por você examinar um pouco a proporção. E hoje, no Japão, se aprendeu a refrigerar reator nuclear com água do mar, que não se sabia naquele momento. Se aprendeu algo muito importante. E, portanto, se já se soubesse refrigerar o reator com água do mar, o acidente teria proporções humanas muito menores. Agora, alguém se dispôs a aprender isso, né? Alguém se dispôs a dizer assim, olha, universidades, pesquisadores, engenheiros, pensem em como melhorar isso. Acho que, Sérgio... Exemplo é ótimo. Eu gosto sempre de falar o seguinte, o Brasil é um país com engenheiros brilhantes. Eu conheço caras aí que são maravilhosos, com uma engenharia ruim. Por quê? Não vamos confundir os engenheiros com a engenharia. Para quem é leigo, professor, como nossos ouvintes e como esse que vos fala, como é que isso pode acontecer? Como essa incoerência se dá? Não sei. Porque você pensa o seguinte, engenheiros que entendem de barragem de mineração, se eu e o Sérgio começarmos a contar no dedo aqui, a gente acha 20 em 5 minutos. Mas o conhecimento deles foi usado para o benefício da população? Essa é a pergunta que fica. Quer dizer, nós vamos aprender? Nós vamos aprender a usar o conhecimento? Há um subaproveitamento da engenharia nesse caso, ou dos engenheiros? Eu prefiro que o Sérgio responda. Nesse caso, há isso? Depende como você interpreta subaproveitamento. Eu acho que o Piqueira botou certinho. Na escala de baixo, está cheio de engenheiro competente. Não tem nenhum tomando decisão lá em cima que ponha o risco. Eu vou fazer uma pergunta para... Tem a caneta na mão e vai decidir, né? Às vezes me perguntam assim, mas esse negócio de risco é complicado, probabilidade, consequência, dinheiro. Eu faço a seguinte pergunta. Você tem carro? Você tem? Sim. Se eu fosse comprar o seu carro, quanto você quer para o seu carro? Mais ou menos. Quase como um carro argentino. Eu gostaria de vender por quanto ele acha que vale, não porque ele vai de verdade. Não, mas somente faz exercício. Mais ou menos quanto no seu carro? Alguma coisa em torno de uns 15 mil, tadinho, tá velho. 15 mil reais. Então a gente acerta o preço, eu compro o seu carro, estamos satisfeitos. Agora eu mudei de ideia, eu quero comprar sua mãe. Quanto você quer? Opa, isso aí já... Então, é esse o raciocínio que falta. Porque dinheiro, lá em cima tem excelentes financistas. Agora, nós estamos falando de valor. E qualquer pessoa, quando você fala na família, ela entende o que é valor. Sim. Entendeu? Então, aí se você tem que ter um mínimo que você fala, ó, aqui é valor, é vida humana, é meio ambiente, aqui nós não vamos triscar. Aqui para frente é mérito, produtividade, vamos ganhar. As minas mais rentáveis do mundo são as mais seguras. Inacreditável, né? Então é possível. É possível. É possível. É possível. Quer dizer, então, essa questão de essa aritmética, talvez até tosca, muito simplista, de que rentabilidade não necessariamente se traduz em segurança, isso não existe. É possível e acontece. É possível. Né? O que falta, rapidamente, professor Piqueira, porque nós estamos quase chegando no nosso intervalo, o que falta para nós chegarmos nesse ponto? Quer dizer, quais são os caminhos para nós voltarmos a tocar nisso no próximo bloco? Mas só para nós pensarmos nisso. Por que ainda não temos rentabilidade e segurança no Brasil? Eu acho que passa por uma questão educacional, passa por uma questão de como se olha o conhecimento nas escolas de engenharia
e como se difunde o conhecimento de maneira geral nas escolas de engenharia e com a população de uma Sim. maneira mais ampla. Falando bem rapidamente, eu não me conformo que as escolas de engenharia fechem os olhos para um aluno que cola. Eu não me conformo. Uma escola pública, então, nem se fala. E a cola virou quase uma instituição, e eu não estou falando das nossas, estou falando em geral, é quase uma instituição nacional. Onde a cola não é institucionalizada? No ITA. É mesmo. Porque o aluno fica com vergonha de colar. Eles têm a disciplina consciente, o aluno fica com vergonha de colar. Então, passa por uma educação de valores. Sim, que a coisa vai muito além. E não uma educação de eu quero um diploma para ganhar dinheiro. A educação é uma educação de valores. Esse é um ponto. Começa por aí, por educação de valores. Isso, é isso mesmo. Perfeito, nós vamos voltar a isso, vamos discutir valores de todas as formas e principalmente pontos que precisam tocar e precisando com relação aos municípios, né, as pessoas que vivem nessas cidades. Mas o Diálogos está fazendo um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.